Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. O peso que viu o profeta Abacuque, desculpe, vamos começar no 3 de uma vez, né? Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abalaram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos, nos teus carros de salvação? Descoberto se movimentou o seu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios, os montes te viram e tremeram, as inundações das águas passou, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança, com indignação marchaste sobre a terra, com ira trilhastes os gentios. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as tuas próprias lanças a cabeça das vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem, alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Senhor Deus, nós suplicamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, na leitura da Tua palavra, ó Deus, nos instrui, nos exorta. Ó Deus, oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, é interessante notar que, embora o texto é conhecido como a oração de Abacuque, na verdade é um cântico de Abacuque. Abacuque fez essa oração em forma de um cântico, né? E no final aqui diz que é com os seus instrumentos, né? Nós precisamos entender que o nosso louvor, aquilo que nós cantamos, é também a nossa oração. Não há como distinguir ou separar a oração de um cântico ou de um louvor para os servos de Deus. Então, quando nós cantamos alguns louvores, nós estamos também orando a Deus. E precisamos ter essa consciência
Quando nós cantamos, por exemplo, vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, será que a nossa vida é realmente uma oferta de amor a Deus? Será que Deus aceitará a nossa vida diante do seu altar? Nós estamos orando a Deus com esses louvores? Ou quando nós cantamos, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, quebra minha vida, faz de novo. Não é isso que nós cantamos? Será que nós estamos dispostos a deixar Deus quebrar a nossa vida e fazer um vaso conforme a sua vontade, um vaso que lhe apraz? Nós precisamos entender que o nosso louvor é como nós oramos a Deus. Não adianta nós cantarmos sem que isso seja a nossa oração, ou sem que isso parta do profundo da nossa alma, do nosso entendimento, do profundo do nosso coração. Então aquilo que nós cantamos precisa partir de dentro de nós, para que nós não venhamos ser contados junto com aquele povo que o Senhor diz a respeito dele: esse povo me honra somente com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o nosso louvor é algo que parte do nosso coração. Quando nós vemos às vezes pessoas que não servem a Deus, que não têm uma vida reta diante de Deus, cantando louvor, e muitas vezes nós glorificamos a Deus, falamos, ele está cantando louvor, mas ele não está louvando a Deus, porque o louvor precisa partir de dentro do coração. O louvor precisa ser um louvor de uma alma remida, de lábios que confessem o nome do Senhor Jesus. Essa oração de Abacuque, voltando para o texto, então ela é um cântico ao Senhor. E Abacuque, no seu ministério, Abacuque fez alguns questionamentos a Deus e recebeu de Deus a sua resposta. E Deus, quando responde a Abacuque, está especificamente no capítulo 2, e Deus fala assim, versículo 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para tempo determinado, mas a pressa para o fim, e não enganará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Meus irmãos, o que Abacuque escreveu não foi para o tempo de Abacuque. Embora que essa oração se referia ao livramento do povo de Deus enquanto estava no cativeiro, mas a mensagem principal desse texto é para um tempo que ainda viria, como está descrito no capítulo 2. A palavra de Deus diz assim, escreve sobre tábuas e torna bem legível, para que possa ler aquele que correndo passa. Hoje nós vivemos um tempo que ninguém tem tempo para nada. O tempo está corrido. As pessoas dizem que o tempo vale ouro. Mais do que dinheiro, como diz um certo apresentador aí, É que vale mais do que dinheiro, são barras de ouro. O tempo nos nossos dias é muito valioso. E os homens não têm tempo, principalmente para Deus. Podem até ter tempo para outras coisas, para diversão, para a família, para o trabalho. E o trabalho, nós precisamos tomar cuidado com o trabalho, porque o trabalho rouba o nosso tempo de estar com Deus. Mas é um momento, um tempo que os homens vivem, que todos têm pressa. Todos estão correndo. Antigamente era cavalo, a pé que se viajava. Hoje, se você for de carro, você vai perder muito tempo. As pessoas querem avião, porque não tem tempo mais. E a visão de Abacuque é justamente para os nossos dias, onde ninguém tem tempo para estar meditando na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser dita em alta voz. Nós, como igreja, nós precisamos anunciar aos homens, nesses momentos em que ninguém tem tempo para parar e ouvir a palavra de Deus, nós precisamos anunciar. O conselho de Deus para Abacuque era, torna bem legível para que possa ler aquele que correndo passa.
Então a palavra de Deus, ela está aqui expressa para que os homens, nos nossos dias, no nosso tempo, na nossa geração, possam entender o propósito de Deus na nossa vida. A oração de Abacuque, ela se refere a um tempo em que Jesus virá para arrebatar a sua igreja. A palavra de Deus diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Nós, como igreja, precisamos ser tementes a Deus. É o primeiro ponto. Precisamos temer a Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Meus irmãos, a obra de Deus, ela tem sido esquecida de muitas pessoas. Às vezes, até mesmo dentro das igrejas, está sendo esquecida a obra de Deus. As pessoas vão buscar a Deus preocupadas com a sua casa, preocupadas com aquilo que é a sua necessidade, com aquilo que ela precisa, ou com aquilo que ela queria conquistar, mas a obra de Deus tem sido esquecida. E Deus sempre reclamou desta forma de um homem tratar a sua obra. Deus reclama quando, principalmente no livro do profeta Ageu, Deus reclama que o povo havia construído as suas casas, haviam aplainado, embelezado, revestido as suas casas, mas a casa de Deus estava esquecida. Muitas vezes os homens vão para a igreja, vão buscar ao Senhor preocupados com a sua vida e não com a obra de Deus. Nós precisamos que essa obra ela seja viva na nossa vida, seja reavivada. Nós não podemos buscar a Deus pensando somente para essa vida. Nós buscamos a Deus para uma obra eterna. Porque, como diz o texto, os caminhos eternos pertencem a Deus. Nós precisamos buscar a Deus para uma eternidade. Então, a preocupação do profeta era que a obra de Deus, genuína, a palavra de Deus, ela pudesse passar através dos anos, transpor essa dificuldade que os anos trazem do esquecimento, do esfriamento, da morte, das ideias, mas que a obra de Deus ficasse viva durante as gerações. E nós louvamos a Deus, porque a obra de Deus chegou nos nossos dias. Através das orações dos profetas, através das orações dos servos de Deus, lá da igreja primitiva, dos mártires, ela chegou aos nossos dias e a obra de Deus tem sido reavivada nos últimos dias que nós estamos vivendo. Quantas pessoas têm buscado a Deus para esta obra? Não somente preocupado com a sua vida material, com a sua vida física, embora que Deus nos abençoe, embora que Deus nos dê vitória nessas áreas, mas nós precisamos buscar a Deus para uma vida eterna. E nós louvamos a Deus, que Deus tem levantado um povo que tem preocupado com essa obra. Deus tem levantado um povo que está buscando reavivar a sua vida espiritual. Não somente preocupado com esse mundo, mas preocupado com uma vida eterna. No meio dos anos fazem a conhecida. Nós louvamos a Deus. Um dia nós conhecemos a obra de Deus. Não estamos falando de denominação. Estamos falando de uma obra que o Espírito Santo tem realizado. E que Deus tem ainda para realizar na nossa vida. Principalmente nós buscamos a Deus para a volta do Senhor Jesus. Em breve o Senhor Jesus voltará. No capítulo 2 diz assim: porque a visão é ainda para um tempo determinado. Nós estamos vivendo esse tempo determinado. Se você acha que não, você está enganado. Nós estamos vivendo esse tempo determinado. Mas apressa-se para o fim. Nós vivemos o tempo do fim. Quantos rumores de guerra? Rumores da Terceira Guerra Mundial. Não tem sondado os nossos dias? E se houver uma Terceira Guerra Mundial, não será o fim? Por tudo que o homem tem construído, pelas armas de destruição em massa? Apressa-se para o fim.
Os homens correm para o fim, para pôr fim nesse mundo, nessa vida. Mas Deus tem uma vida eterna para os seus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Nós precisamos ter a certeza, Jesus virá, certamente virá. Nós precisamos viver com essa certeza no nosso coração. Embora muitos dizem que Jesus está tardando, é comum nós falarmos que Jesus está voltando e as pessoas dizerem, mas eu ouço falar isso desde que eu nasci. Meu avô já falava isso. Não é comum? Se tardar, espera-o. Porque às vezes nós queremos colocar Deus dentro do nosso tempo. E dizer a Deus o tempo que Ele deve agir. O tempo que Jesus deve voltar. Quantas vezes a nossa oração é, Senhor, volta logo. Quantas vezes nós oramos? Às vezes nós vemos cada coisa que acontece e nós ficamos estarrecidos, angustiados e falamos, Jesus volta. Somente a volta de Jesus para nos livrar dessas situações. E às vezes no nosso tempo nós achamos que Jesus está tardando. Mas a palavra afirma que Ele certamente virá e não tardará. Um é o tempo do homem, quando nós achamos que Jesus está tardando. O outro é o tempo de Deus, não tardará. Jesus ele virá no momento certo, quando Deus emitir a ordem para que o seu Filho venha buscar a sua igreja, o Senhor Jesus voltará para nos arrebatar para a sua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 3 diz assim, Deus veio de Temã e do monte de Parã Santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Quando a palavra de Deus diz a respeito de Temã, Temã é uma região que foi dividida da cidade de Edom, da nação de Edom, e o profeta aqui está fazendo uma referência ao livramento de Deus sobre o povo de Israel da terra do Egito. Para nós, que também somos Israel celestial, eleitos por Deus, esse versículo faz uma referência do livramento do Senhor Jesus sobre a nossa vida desse mundo. Assim como o povo hebreu ele foi retirado da escravidão de uma terra que não servia a Deus para uma terra prometida, assim também a igreja do Senhor será retirada desse mundo para ser levado para uma terra que foi prometida pelo Senhor Jesus. Faz uma referência muito clara ao arrebatamento da igreja, a uma terra que nos foi prometida. Nós seremos retirados deste mundo de dor, de angústia, de lutas e estaremos na terra que mana leite e mel, numa terra onde não há dor, onde não há morte, onde Deus reina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma terra que nos foi prometida pelo Senhor Jesus. Ele mesmo disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Foi o Senhor Jesus que nos prometeu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos firmados na promessa do Senhor Jesus, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Mas também o profeta faz uma referência ao monte de Temã. Do monte de Temã veio o santo. O nosso Deus é santo. E o nosso Deus nos manda também sermos santos como Ele é santo. Sermos santos porque Ele é santo. Quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja, somente os santos entrarão na terra prometida. Ali não entrará nada que possa contaminar aquela terra. Se você tem alguma coisa na sua vida que contamina a sua vida, o momento oportuno para você se arrepender e mudar é esse.
Na terra que Jesus nos prometeu, não entrará nada que possa corromper aquela terra. Nós precisamos ser santos. E nós só somos santos quando somos santificados pelo sangue do Senhor Jesus. Não é nosso mérito a santidade. A santidade pertence a Deus. E Deus nos santifica através do sangue, através do sacrifício do Senhor Jesus. E do Monte de Parã veio o santo. O Monte de Parã faz referência aos mandamentos que Deus reescreveu para Moisés, né, para que o povo pudesse seguir. E é justamente isso que o Senhor nos pede aqui, ou que, melhor dizendo, que o Senhor nos ordena nesse trecho desse versículo, quando faz referência ao Monte de Parã. Meus irmãos, há um mandamento para aqueles que querem estar com o Senhor, para aqueles que querem viver essa obra renovada, reavivada, essa obra conhecida no meio dos anos, há um mandamento para ser seguido. Quando o profeta faz referência a esse monte, o Monte Parã, faz referência aos mandamentos do Senhor. Somente sairão dessa terra para uma terra prometida aqueles que seguem os mandamentos do Senhor Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como o Senhor Jesus amou a sua igreja. São os mandamentos do Senhor. Nós precisamos seguir esses mandamentos. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor, porque são caminhos eternos. Nos versículos adiante, até o versículo 16, fala do juízo de Deus sobre os ímpios. Aqueles que não se adequaram aos mandamentos do Senhor, há um juízo sobre essa vida. Um juízo de Deus sobre a natureza. E uma referência clara é a grande tribulação. Uma referência clara aos cavaleiros que o livro do Apocalipse nos fala, que ferirão os rios, ferirão o mar, ferirão a natureza. O profeta aqui ele tem uma visão clara a respeito do fim. E nos versículos que se seguem, mostra a ira de Deus montado sobre os cavalos para ferir a natureza e os homens que não andam segundo o seu mandamento, que não andam segundo o mandamento que foi dado no Monte Parã para as nossas vidas, que não andam segundo a vontade de Deus, que não amam o Senhor. Há um juízo sobre essas pessoas. E o tempo que nós vivemos é um tempo em que a mensagem de Deus ela está bem clara, para que mesmo aquele que tem pressa possa entender a mensagem de Deus, possa ler aquele que correndo passa. A mensagem de Deus está aí. O momento oportuno para se livrar da ira de Deus está aí. E é hoje. Não deixe para amanhã se livrar desta ira. Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor, mas também Deus é justiça. E tudo que nós fazemos debaixo do sol há de ser cobrado. Trará Deus a juízo todas as nossas atitudes. O momento de nós nos arrependermos e andarmos segundo os mandamentos do Senhor é esse. É esse momento que nós vivemos, esse momento de pressa, esse momento de correria. Mas Deus tem uma mensagem para nós, para o homem. Arrependa-se. O tempo é esse. Há uma salvação, há uma terra prometida, mas também para aqueles que não se adequarem, para aqueles que não andam nesse caminho, há um juízo. Deus há de ferir as águas, Deus há de ferir o mar, Deus há de ferir os ímpios, montados em seus cavalos. Mas para nós, que somos servos de Deus, que estamos andando segundo os mandamentos de Deus, para aqueles que estão buscando a santificação a cada dia, Deus tem uma promessa de vida eterna.
porque os caminhos eternos pertencem a Deus. Nós estamos andando nesses caminhos, nos caminhos eternos de Deus. E se nós andamos nos caminhos eternos, o final desse caminho é a eternidade. Não tem como ser diferente. Eternidade com o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. As lutas virão. É o que o profeta relata no final, a partir do versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas na manada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. A guerra da Ucrânia, com a Rússia, tem afetado as plantações no mundo inteiro. Falta de fertilizante. O mundo preocupado com a fome. Em quantos países a fome já está imperando? Também no Brasil, em algumas partes, a fome imperando. Os campos não estão produzindo mais. Ainda que aconteça tudo isso, nós estamos firmados no Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Nós passaremos por lutas. Alguns aí estão se preparando aí, juntando feijão na garrafa PET. Mas nós estamos confiados no Senhor. Porque não vai ser esse mantimento aí que vai nos sustentar. O campo, ele pode falhar. A vide pode falhar. O gado pode falhar, pode faltar tudo. Mas Deus está presente na nossa vida. Pode faltar todos os recursos. Deus há de sustentar o seu povo. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. No meio das lutas, das dificuldades, no meio da fome, da guerra, que ameaça todos os dias a humanidade, Deus tem uma salvação para o povo. Deus tem uma salvação para o povo. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Bendito é o nome do Senhor. Aqui o profeta está expressando a fé. Ainda que aconteça todas as coisas, todas as lutas, nós temos fé que o nosso Deus, Ele estará presente. Porque nós estamos firmados não na nossa força, não nos nossos recursos, no mantimento físico. Nós estamos firmados na força do Senhor. O Senhor Deus é a minha força. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da selva. Nós precisamos confiar que Deus trará salvação à nossa vida. Se nós passarmos pela tribulação, Deus estará conosco. Se o plano de Deus for nos levar antes da tribulação, bendito é o nome do Senhor, nós estaremos com Ele. Nós estaremos com o Senhor. Mas Deus tem essa promessa para o seu povo. Mas Deus pede ao seu povo, anuncia, escreve em tábuas, torna bem legível, para que possa ler aquele que correndo passa. A igreja do Senhor, para ela, para a igreja, essa promessa já está feita. E o Senhor Jesus é fiel para cumprir. Mas o Senhor Jesus pede para a sua igreja. Ou melhor dizendo, mais uma vez, o Senhor Jesus ordena a sua igreja. Anuncia o juízo. Quantas vezes nós falamos das bênçãos de Deus, falamos de uma vida eterna ao lado de Deus, e muitas vezes nós não falamos do juízo de Deus. Nós precisamos falar do juízo de Deus também, para aqueles que não andam nos caminhos eternos de Deus, o juízo, a condenação eterna, que nós precisamos ter claro na nossa mente
é que dentro de nós há uma porção eterna. O nosso corpo físico, ele vai passar. A palavra diz que ele vai retornar ao pó. O nosso espírito, ele é de Deus. Foi Deus que soprou nas narinas dos homens o seu espírito. Ele vai retornar para Deus. Mas há uma alma dentro de cada um de nós. E o destino dessa alma somos nós que definimos. Cada homem, cada vida é que define o destino da sua alma. O que você precisa saber é que a sua alma é eterna. Na vida ou na morte, é a eternidade. Se nós escolhermos andarmos nos caminhos do Senhor, se nós escolhermos andarmos na obra de Deus, na obra do Espírito Santo, o destino da nossa alma será a vida eterna. Mas se nós estivermos debaixo do juízo de Deus, o destino será a morte eterna. Então, em todas as situações, é a eternidade. E o conselho de Deus para os homens: escolhe a vida. Há um juízo. A morte e a vida estão diante de nós. E quando Deus fala a morte e a vida, é morte e vida eterna. Porque pela morte física, todos nós passaremos, exceto aqueles que tiverem a bênção de ser arrebatados junto com a igreja. Mas ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois passar pelo juízo. Mas quando Deus diz que o homem pode escolher a morte e a vida, Deus está falando de uma vida eterna ou de uma morte eterna. Qual você vai escolher? Qual será a sua escolha? Deus tem um conselho para você: escolhe a vida. Deus tem um conselho para você: saia de debaixo desta maldição. Saia de debaixo do juízo, porque o juízo virá para os ímpios. Deus nos chama a santificação, Deus nos chama a santidade. Qual destino você vai escolher para a sua alma? Essa é a pergunta que você deve fazer a si mesmo. Qual destino eu quero dar à minha alma?